Sabe quando as coisas não saem da maneira que a gente planejou, da maneira que a gente gostaria, né? As coisas acabam saindo do controle e parece que as pessoas não cooperam também, as pessoas acabam dificultando um pouco as coisas, né? O nosso hábito, a primeira reação, né? Pelo menos que eu tinha era reclamar. Minha vida era reclamar, me fazer de vítima, de coitada, olha o que fizeram comigo, olha, meu Deus, por que eu não merecia, eu não precisava, por que isso tá acontecendo comigo, por que tal pessoa fez isso, por que tal pessoa não ajudou, né, nossa, eu já fiz tanto por essa pessoa, por que essa pessoa agora não tá colaborando comigo, não tá me ajudando. Então a primeira coisa que a gente faz é reclamar. A primeira coisa que a gente faz é arrumar culpados, é se vitimizar. E quando a gente entra nesse papel de vítima, nesse papel de trauma, de drama, que era o que eu vivia, que eu só sabia reclamar, as minhas orações eram de choro, de lamento, porque Deus, para que Deus, sabe? E eu não conseguia nunca, nas situações difíceis e desafiadoras que eu passei, eu não conseguia nunca olhar o lado positivo, nunca no que aquilo me agregou, no que aquilo foi contribuição na minha vida, eu sempre olhei para o lado ruim, para as coisas ruins, né, quando elas estavam acontecendo. E quando eu conheci o Ho'oponopono, né, eu já contei num vídeo anterior, meu primeiro vídeo que eu falo do Ho'oponopono, como eu conheci a Beth e tal, e como foi tudo, e a transformação, resumidamente, que aconteceu na minha vida. E eu até falo, né, nesse vídeo, que eu tinha uma dívida lá do carro, do documento do carro que eu tinha, como eu trabalhava por conta, trabalho até hoje, então eu usava muito carro, né, para ir até o cliente e tal, e eu não podia ter o documento atrasado daquele carro, cheio de multas. E o meu ex-marido, né, que usava o carro antes da gente se divorciar tal, então ele deixou cheio de multas, cheio de dívidas. E eu não tinha condições naquele momento de pagar, né, o documento. E inclusive ele falou, né, quem mandou se separar? Então, tipo, se vira agora. E fui eu me virar, mas eu precisava trabalhar para me virar. E como que eu ia trabalhar com o documento daquele jeito, né? Sem dinheiro para pagar o documento. E eu me lembro que quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, foi despertando e foi vindo à tona várias situações do meu passado, coisas que eu já tinha até esquecido, que eu nem, sabe, nem lembrava mais, nem passava mais na minha cabeça, tinha dado como perdido. Uma das coisas foi uma causa na justiça que eu tinha. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos. Era uma empresa maravilhosa, sabe? Era uma empresa, assim, um emprego que eu queria na época. Eu subi muito rápido ali dentro daquela empresa, sabe? Eles foram me promovendo e tal. Então eu tive experiências maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas. Eu não ganhava mal, ganhava bem. Então aquele emprego foi muito bom para mim, sabe? Tinha que ter muita gratidão, né? E eu tive muita gratidão. Mas num período que eu trabalhei naquela empresa, meu filho sofreu um acidente, praticamente perdeu o dedão do pé, né? Com a tampa do bueiro caiu em cima, o dedo partiu no meio, teve que fazer uma reconstrução com um fio e tudo mais. E foi muito delicada a cirurgia e ele precisava de cuidados. Na época, acho que ele tinha 7 anos, então não podia andar e tudo mais. E aí esse patrão na época, né, dessa empresa que eu trabalhava, que eu gostava muito, ele era uma pessoa difícil, sabe? Ele era uma pessoa egoísta. E então ele só viu o lado dele. Então no momento que eu precisei me ausentar, eu não tive a compreensão dele. E isso me magoou demais. Aí eu acabei pedindo para sair dessa empresa, porque ou era o meu emprego ou era o meu filho que eu tinha que cuidar. Então eu falei, eu escolho o meu filho. Já que você não quer entender o meu lado e me dar alguns dias, né? Poxa, eu fiz tanto pela empresa, a empresa agora não vai me ajudar na hora que eu mais preciso, no momento de saúde. Então aquilo me magoou bastante. Eu saí da empresa, por fim, várias pessoas tinham colocado na justiça por conta de horas extras. Eu acabei indo no embalo, coloquei também, porque fiquei com raiva da empresa, fiquei com raiva do ex-patrão. E, sabe, assim, criou aquela coisa ruim dentro de mim. Falei, eles foram injustos, eles são isso. Eu só falava mal. Mal da empresa, mal do patrão, mal porque eles não me ajudaram, mal porque eles não me entenderam. E assim foi. Entrei na justiça, aquilo rolou anos na justiça. Ele tinha muito conhecimento, então ele conseguiu segurar o processo um bom tempo, mas ficou lá. E eu já tinha dado como perdido, porque ele era advogado. Eu falei, isso daí não vai dar em nada.
Vida que segue. Passaram-se muitos anos, quando eu conheci o Ho'oponopono, eu com essa dívida naquele momento, e aí começou a aflorar e vir à tona algumas coisas do meu passado, inclusive dessa empresa. E veio uma intuição, nunca me esqueço, num domingo eu tava lá tranquila, tal, eu sempre já fazia o Ho'oponopono, já tava naquela vibe de maratonar os vídeos da Beth, mas de fazer o Ho'oponopono pra mim, pro dinheiro e pra tudo mais, né? E aí, como eu já tive experiências positivas que eu tinha tido e fazendo Ho'oponopono pro meu ex-marido, que eu também falo no outro vídeo. E aí eu comecei a fazer para essa empresa. Me veio uma intuição assim: agradece o que você passou ali, agradece eles, libera eles. Porque você tá aprisionando essa mágoa que você tem, essa raiva que você tem, você tá aprisionando isso dentro de você. E as coisas não vão fluir enquanto você aprisionar isso. E eu lembro que eu fiz uma oração de gratidão, falei, obrigada empresa tal, por tudo que eu passei, por todos os salários que vocês me pagaram, por tudo que eu conquistei trabalhando nessa empresa. Eu perdoo por você não ter compreendido aquele momento difícil da minha vida. Eu entendo que você precisava de uma pessoa ali de confiança e naquele momento eu não poderia ser mais aquela pessoa. E meio que conversei, como se eu estivesse conversando com uma pessoa, eu conversei com a empresa ali mentalmente. E fiz o Ho'oponopono para a empresa. Eu tinha muita mágoa do patrão em si. Fiz o Ho'oponopono para ele, que eu sabia o nome dele. Então, assim, não fiz 108 vezes, mas, tipo, fiz misturado. Fiz, tipo, 30 para a empresa, 30 para o ex-patrão, 30 para a mágoa que eu tinha dele. E eu falava direto ao ponto. Então, eu falava, empresa tal, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E repetia. Aí, fulano de tal, meu ex-patrão, fulano de tal, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fiz, acho que para a esposa dele, que também era chefe. Eu fiz para todo mundo que vinha na minha mente e que eu guardei uma mágoa. Fiz para eles, fiz para a empresa e fiz para o processo também. Então, o que eu fiz? Peguei o número do processo, fui lá na internet, achei o processo, peguei o número do processo e fazia processo de número tal, abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Processo de número tal, liberar, ganho, acho que eu falava ganho, se eu não estiver enganada. Ganho, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E comecei a fazer. Então, primeiro eu limpei todo aquele campo de raiva, de mágoa, de coisas que eu lancei ali para a empresa negativamente. Agradeci tudo que eles me proporcionaram, porque em certo momento eles foram bênção na minha vida também. Só que aí a gente acaba olhando só pro lado negativo, né? E fiz o Ho'oponopono para esse processo. Eu tinha dívida do documento do carro, né? Que eu precisava resolver. Por que será que veio essa intuição? Eu nunca passou pela minha cabeça, eu já tinha dado como perdido o processo, mas se veio a intuição para fazer, vamos fazer, não custa nada, mas eu também desacreditada. Mas eu falei, se eu tiver que limpar, mesmo que eu perca ali, mas se eu tiver que limpar, eu já tiro isso do meu caminho e minha prosperidade vai fluir, né? Eu tinha esse pensamento, essa visão. Conhecendo o Ho'oponopono, eu fui entendendo, eu preciso limpar o campo, tudo que tá me atrapalhando de prosperar, eu preciso limpar. E eu fiz no domingo todo esse processo para a empresa, depois o Ho'oponopono para o processo e soltei para o universo, né? Assim como a gente fala. Tipo, não fiquei com aquilo dentro de mim. Passaram-se 5 dias. Eu lembro que numa sexta-feira, o advogado me chamou, me ligou não, porque ele nem tinha mais meu número, me mandou um e-mail falando que aquela empresa queria fazer um acordo comigo. Olha se não é muita coincidência. Na mesma semana que eu limpei toda aquela mágoa que eu tinha e que eu fiz o Ho'oponopono pro processo e que eu também precisava do valor ali do processo, entendeu? Que liberou, era justamente o valor do documento do meu carro. E eu também fazia o Ho'oponopono pro documento do carro. Então eu fazia assim, documento do meu carro, quitado, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Documento do meu carro, ia repetindo, quitado, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Dinheiro para o pagamento do meu documento do carro, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Vocês perceberam que eu fazia direto ao ponto, como a Beth fala. Eu não fazia só pro dinheiro. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Que esse é o que a gente tem que fazer.
Primeiro lugar, primeiro para você, depois para o dinheiro, depois você pode também fazer para o dinheiro inesperado, mas quando você quer potencializar algo, o que, na minha experiência, todos esses anos já fazendo Ho'oponopono, quando você faz direto ao ponto, direto para aquilo que você necessita, ele potencializa. Então, quando eu fiz para aquela empresa, para aquele processo, eu potencializei. Depois teve uma outra situação. Isso é recente, tipo, tem uns 2 anos e meio, 3 anos. Sim, recente, pra mim é recente, né? Que esse do documento carro é muito mais antigo. Faz muitos anos isso. E aí eu fiz eu precisava levantar um valor. E eu não queria levantar um valor com o banco, assim, porque os juros é altíssimo e eu corro de dívida alta, né? Então, se eu consigo pegar com uma taxa bem menor, com benefícios ali, para mim seria melhor. Porque assim, eu não tinha necessidade de fazer uma dívida alta naquele momento, mas eu queria aquele valor, porque ia acelerar algumas coisas que eu precisava resolver. E eu tenho conta em vários bancos, tal, mas nenhum estava ofertando limite e juros bom. E eu pesquisei que tinha um empréstimo que a gente fazia aí pelo governo, que eu esqueci o nome desse órgão, e eles abrem uma linha de crédito para quem é microempreendedor, né? Que é o meu caso. E não tava liberando, tal. Tipo, eu já tinha pedido algumas vezes para gerente para ver se tinha algum crédito ali referente a esse projeto, tal, e elas falavam que não, porque o intuito do banco é ofertar os que tem no banco, não esses do governo, né? E eu lembro que eu comecei a fazer o Ho'oponopono pro banco. Falei, eu vou fazer pro banco e pro empréstimo abençoado. E eu comecei a fazer pro banco X, Banco do Brasil, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Crédito liberado pelo Banco do Brasil, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Crédito liberado pelo Banco do Brasil, abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Banco do Brasil. E aí eu ia fazendo, assim, é que eu falei. Pra mim já eu não tenho mais aquela regra do 108. Mas eu fico fazendo, eu vou dirigindo, eu tô fazendo, eu tô trabalhando, eu tô fazendo, eu tô lavando louça, eu tô fazendo, aonde eu vou, eu tô fazendo. Quando eu lembro que eu preciso resolver algo. E eu comecei a fazer assim pro banco e pro crédito abençoado. Pois eu fiz, eu acho que uma semana anterior, eu fiz numa quinta, sexta-feira. Quando foi na terça-feira seguinte, a gerente me chamou. Falou, Fabiana, tem um crédito aqui liberado, assim, do governo tal, só que é uma coisa que abre rápido e fecha rápido, porque muitas pessoas pedem. Ela me procurou, não fui eu que procurei dessa vez o banco. Ela, minha gerente, me procurou e falou, ó, e tem assim 22 mil reais liberado para você vai pagar só daqui um ano, os juros baixíssimo, tal, não me lembro agora, mas os juros baixíssimo. Eu falei, faz a simulação, se der certo eu quero sim. Pois ela fez a simulação, aprovou o crédito, liberou no outro dia o dinheiro, foi muito rápido. Mas o que eu tive que limpar? Porque o banco dificulta, o banco não libera, o banco só quer liberar o crédito deles. Tudo do governo é difícil, não é assim que a gente acaba pensando? E eu acabei limpando novamente e as coisas fluíram. E assim eu consegui levantar um valor de 22 mil reais. Que assim, nem eu acreditava, mas deu super certo. E também, de uma outra coisa que eu fiz, que foi importante também, aí foi bem no começo do Ho'oponopono, porque eu tava numa fase muito difícil, saindo desse casamento, eu tinha muitas dívidas no meu nome, a gente deixou o cartão, né, sem pagar, carro, foi N coisas que aconteceram e o meu nome ficou negativado. E aí a gente fica naquela, ai, banco tá ligando, ai, nem vou atender, né? Ai, só cobrança. Ai, enche o saco, que não sei o quê. Olha os juros, que absurdo. Então eu só reclamava das dívidas. Quem fez a dívida? Quem deixou de pagar? Eu. O banco em algum momento não me serviu, o banco não serviu para financiar meu carro, o banco não serviu para mim arrumar um cartão de crédito que eu podia comprar várias coisas e pagar depois. O banco não liberou crédito, o banco não fez 1000 coisas por mim, como outras instituições, entendeu? A loja, sei lá o que. Tudo na hora serviu. Na hora a gente precisou, na hora a gente queria, ai, quero comprar uma roupa.
abriu o crédito para você, liberou. Vai lá, Fabiana, compra sua roupa. Você pode pagar em 5 vezes sem juros. E aí eu não consegui pagar. Aí depois, o que, que foi mais fácil para mim? Reclamar, murmurar, falar mal daquela empresa, ser ingrata. E aí eu fui direto ao ponto de novo. Eu fazia para as instituições que eu tinha pendência. Então eu fiz, Banco Itaú abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Dívida do Banco Itaú quitada e abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. E ia fazendo, ia fazendo. Lugar X abençoado, dívida quitada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então eu ia fazendo direto ao ponto para essas instituições que eu tinha pendência. Se eu te falar como eu paguei, não sei. Foi acontecendo. As coisas foi acontecendo, o dinheiro surgia, o lugar fazia uma proposta maravilhosa, parcelava de um jeito que eu podia pagar. E quando eu fui vendo, o meu nome já estava limpo. Eu já não tinha nenhuma pendência no meu nome. Eu consegui quitar todas as dívidas, porque você vai limpando o campo, você vai tirando as crenças que você tem, você para de reclamar e aí as soluções começam a aparecer, né? Então a gente tem que ser grato, a gente tem que abençoar aqueles lugares, ao invés da gente falar mal, da gente ficar reclamando, né? E era o que eu fazia. Mas quando eu entendi que reclamar não é o segredo, só piorava, né, a situação e me deixava mais assim, com mais medo, naquela energia baixa, e aí o dinheiro não fluía, as coisas não aconteciam. Então assim eu consegui limpar meu nome, fazendo direto ao ponto, fazendo direto para essas empresas, fazendo direto para a dívida, já abençoando esses lugares, que nem eu fazia, Deus, obrigada pelo banco tal, porque eles dão muitos empregos, porque é uma empresa abençoada, grande, próspera. Então eu começava a ter um olhar diferente, tipo, olha, esse dinheiro vai abençoar, que eu vou pagar, vai abençoar a empresa, vai abençoar pessoas, porque eles me abençoaram também, né? Então quando a gente começa a olhar para a vida e para situações negativas dessa forma, a gente acaba transmutando, a gente acaba transformando. Então, assim, se você tá com algum problema, com alguma dificuldade hoje, faz direto para aquela situação, faz direto para aquela empresa, para aquela dívida, abençoa, agradece primeiro e depois já vai fazendo para a dívida quitada, para o banco X abençoado, entendeu? Vai limpando esse campo, porque foi assim que eu consegui limpar o meu nome, levantar R$ 22.000, quitar o meu documento que estava atrasado, ganhando uma causa na justiça de 7 anos atrás, de 8, 9 anos atrás, e tinha essa causa na justiça, que para mim nunca ia dar em nada, entendeu? E eu consegui liberar tudo isso graças a Deus, né? E ao Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono fez eu limpar, e a Beth, maravilhosa, linda, que eu amo, que ela tem uma energia maravilhosa, surreal, verdadeira, você sente que ela é de verdade, né? E eu consegui limpar tudo isso, graças ao Ho'oponopono. Então, se você tá com uma situação, faça direto ao ponto. Às vezes, você tá com alguma situação ali no seu emprego, um exemplo. Eu faço muito, né, que eu faço o Ho'oponopono pra mim, todos os dias. Pro dinheiro, abençoado, né? E um exemplo, quando eu vou trabalhar, então eu já falo, cliente tal, abençoado, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Porque assim, eu sei que tem muito cliente que é muito ansioso. Então, às vezes, a energia daquele cliente você acaba atraindo. E parece que o serviço não flui. As coisas começam a dar errado e tal. Então, eu já abençoo o meu cliente, eu faço Ho'oponopono para ele, eu faço Ho'oponopono pro trabalho que eu vou executar, meu trabalho abençoado e bem feito, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, sabe? E você vai direto ao ponto, aí não precisa fazer muito, que nem do percurso que eu tô indo até o local, eu vou fazendo, né? Então eu faço o quê? 10, 11 vezes, às vezes 20, às vezes faço só 4, mas eu já vou limpando, porque eu não quero atrair aquela ansiedade do cliente e nem aquela minha preocupação de dar alguma coisa errada, porque a gente fica e a gente acaba atraindo as coisas, né? Então, porque tudo é energia. Então, quando você vai limpando esse campo, as coisas já vão fluindo automaticamente. Então, se você tem alguma coisa aí para resolver que é muito importante, você precisa resolver com rapidez, já faz o Ho'oponopono para você, e se vir aquela intuição, faz para aquele lugar, faz para aquele banco, faz para aquela pessoa que tem que te emprestar, que tem que te pagar, sabe? Já que nem a pessoa tá te devendo, fulano de tal, abençoado. Faz pra pessoa,
sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Aí fala, dívida tal, do fulano de tal, recebida, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo, como se você tivesse recebido já a dívida. Então você já faz para essa pessoa te pagar. E aí as coisas, elas vão tomando uma proporção e dá certo. Gente, isso é o meu depoimento real. Quem me conhece sabe tudo que eu já passei. Eu não tenho por que estar aqui mentindo. E assim, eu só quero ser contribuição com o meu depoimento e ter também um sentimento de gratidão aqui por tudo que eu aprendi com a Beth, que eu mudei a minha vida, assim, totalmente. Hoje eu sou outra Fabiana, outra pessoa, depois que eu comecei a fazer o Ho'oponopono mágico, tá bom? Um beijo, viu? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí depois nos comentários se você conseguiu também resolver alguma situação fazendo o Ho'oponopono, depois que você viu esse vídeo, que vai ser contribuição também para alguém. Um beijo.